Alô, 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 pessoal, tudo certo? Vamos lá, o Internacional, quarta-feira tem o Fluminense. Chegou a hora, né? Chegou a hora. O Fluminense, bicho-papão da Copa do Mundo, tá com 5 derrotas em sequência e nesse momento é um dos piores do brasileiro desde o retorno após a Copa do Mundo de clubes. Mas é outra competição. Começa tudo do zero. Então, esqueçam. Esqueçam, porque o Fluminense vem a morrer contra o Internacional. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a praticamente definida negociação com o Alan Rodrigues, e o jogador é esperado essa semana. Tem entraves burocráticos, e é entraves burocráticos que entenda sempre grana, né? Que tem um valor, tem um parcelamento, e o que quer o outro clube? Garantias bancárias. E é isso que o Inter está trabalhando. Pelo jeito, está tendo alguma dificuldade, está precisando de ajuda para isso, para conseguir as garantias bancárias e aí, né, poder ter o Alan Rodrigues, que é o jogador que o Internacional quer e pretende. E a expectativa é que ele chegue essa semana. Não vai estar pronto contra o Fluminense. Na melhor das hipóteses, né? Quem sabe ele poderia jogar no jogo da volta, mas a expectativa maior é que ele realmente seja um acréscimo para o jogo contra o Flamengo pela Libertadores da América. Uma pena. É importante que ele já estivesse aí há mais tempo. Mas a gente sabe como é que é, né? Quando não se tem dinheiro, tem que se negociar, às vezes mata no cansaço, retira, vai, volta. E é a realidade financeira do Inter, né? O Inter, portanto, ele não tem assim, é isso, tá aqui o dinheiro, puf, vai lá e contrata, não é. Aí é rápido. Como os negócios demoram no Internacional a acontecer? Demoram porque não tem dinheiro. Quando tu tem recursos, as coisas são mais rápidas. Mas o Alan Rodrigues, o jogador que chega, imagino eu, tá? Não sei que o Roger esteja pensando em alguma outra coisa, botar o cara na linha de 3, algo assim. E para mim, ele chega para jogar onde ele sempre jogou. Segundo volante, o box to box, né? Volante de área a área. É isso que se quer dele. É isso que o Bruno Henrique não consegue fazer mais. O Thiago Maia, de segundo volante, tem uma outra característica, não é essa do box to box também, do volante duas áreas, de mobilidade, de antecipação na hora do desarme, que é uma característica forte do Alan Rodrigues, né? E um jogador que se apresenta, que finaliza na frente, de dentro da área. É isso que se quer, né, do jogador dessa função, e que o Bruno Henrique não tem mais força para fazer. Já fez e com muita qualidade em outras oportunidades, especialmente quando era mais jovem, mas hoje ele não está conseguindo mais fazer. E nós temos problema ali no meio, porque os dois sempre cansam. Então tá chegando o Richard, que a gente vai ter que olhar, né? A princípio o Thiago Maia é o titular, mas o Richard tá chegando e daqui a pouco ele se impõe, né? O fato é que tem Richard para primeiro e agora vai ter o Alan Rodrigues para segundo. E tem Thiago Maia e tem Bruno Henrique. Aí vamos ver quem é quem no campo. No campo. Estão precisando para esse setor, mais gente. Estão precisando. Demorou bastante. Mas vamos lá, né? Tá chegando. Ainda bem que no retorno da Copa o Inter conseguiu de 12 fazer 10 pontos no Brasileirão, o que o recoloca aí numa posição melhor, né? Longe do ideal, o Inter é até 10º no momento. Imaginem só se o Inter tivesse antes da parada da Copa do Mundo, levasse um pouquinho mais a sério o Brasileirão, já não jogasse time reserva desde a 3ª rodada. Isso é uma coisa que o Renato fazia no Grêmio, e o Inter foi copiar. 3ª rodada, botar reserva. Bom, e depois vocês viram tudo que aconteceu, né? A dificuldade para ganhar, as goleadas que o Inter sofreu no Brasileirão, né? O desinteresse pela competição. E o marco maior para mim do desinteresse foi exatamente o jogo contra o Fluminense, antes da parada da Copa do Mundo. Ali foi uma coisa absurda, né? Uma falta de respeito com o torcedor. Era um jogo que o treinador, os dirigentes só tinham que chegar no microfone e pedir desculpas, mais nada. Uma vergonha aquilo, né? O último jogo contra o Vasco, que o Roger disse que foi os piores 30 minutos iniciais, foram horríveis. O Inter foi dominado. Mas nem se compara com o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense é uma vergonha para o Internacional. O melhor, sabe, é aquele jogo assim, é o jogo da vergonha mesmo, onde ninguém quis jogar. O Inter apanhou o jogo inteiro, não reagiu em momento algum. Contra o Vasco, reagiu no segundo tempo, foi lá, fez alguma coisa, né? Lá na Libertadores, tomou 3 do Nacional no início horroroso de jogo, mas voltou a jogar e reagiu. Contra o Fluminense, não, tomou uma surra e ficou até o final na lona. Uma vergonha aquele jogo. Então,
Não aceito essa de que os piores primeiros 30 minutos. Não, não, não. Eu não esqueci o jogo do Fluminense. Esse jogo tá aqui, ó. Não esqueci, tá? Então, aquilo apaga. Mas esse é um problema que tem o Inter, de desfocar no brasileiro toda vez que tem um jogo pela Copa. Qualquer das Copas. Ele desfoca no brasileiro. Porque essa é uma cultura do clube. Não acontece só com o Roger, acontecia antes também. O Inter desfoca no brasileiro. E ainda conseguiu em 2020, quando não tinha mais nada, quase ser campeão brasileiro, para mostrar que mesmo com os caras ganhando, tendo muito mais receita, se o Inter leva a sério, ele pode competir. Era outra realidade financeira em 2005, mas o Inter ganhou aquele campeonato. Depois no tapetão viraram tudo, mas o Inter ganhou aquele campeonato. Então só dizer que não dá, não existe isso aí. Até porque, se o Inter quiser ser grande, o calendário todo ano vai ser assim. Libertadores, Copa do Brasil, Gauchão e Brasileirão. A não ser que queira ficar fora da Libertadores, se desclassificar na primeira fase, né, para disputar o Brasileiro, queira se tornar menor. Porque se tu quer ser grande, vão ter sempre essas competições e tem que levar a sério. O Alan Rodrigues chega, gente, e assim, ó, é uma questão de ver a parte física, essas coisas todas, aí o coletivo, o entrosamento, porque ele é indiscutível pelo que ele vinha jogando lá e tal, ele vai ser titular do Inter. Agora, sabe como é que é? Troca de clube, de camisa, de ambiente, o cara pode chegar e afundar, não é o que eu imagino. Ele era capitão lá, ele é um jogador de personalidade. Então, acho que ele chega para assumir a titularidade no Internacional. O Inter realizou a venda de 2 jogadores, né? Aquela contratação que... Eu me lembro que quando eu me manifestei aqui sobre a contratação, até recebi pau de alguns colorados, dizendo, mas o cara nem jogou, já tá indo contra e não sei o que. Não, é que a gente já tinha visto o Kaique Rocha jogar, né, gente? Uma barbaridade trazer de volta o Kaique Rocha, mas o Inter trouxe. E o outro é o Matheus Dias, que já estava fora, já estava em Portugal, vai continuar lá. Tá? O Inter divulgou uma nota ontem, Kaique Rocha e Matheus Dias não seguirão mais no Colorado. Né? O Kaique Rocha, ele vai jogar, ele foi utilizado uma vez só, no jogo do Brasil de Pelotas. 3-0 o Inter ganhou. Ele vai defender o clube português Casa Piá. E o Matheus Dias, que era jogador do Inter, estava no Nacional de Portugal, né? Disputou lá 29 jogos, fez um gol, uma assistência, e agora ele fica, em definitivo, no time do Nacional. O Inter agradeceu os serviços prestados e tal, mas são 2 jogadores que saem do Internacional. O que, né? O Kaique Rocha é a volta do que nunca foi, né? Porque não tem sentido aquela contratação, né? Nenhum sentido. Como outras tantas que o Inter... Vamos apostar nesse jogador e sempre dava errado. Não vou nem estar citando de novo, né? Mas pronto, o Kaique Rocha não é mais jogador internacional. Vou falar do Fluminense amanhã, gente, é o melhor momento para pegar o Flu, tá? O Flu, é verdade, vem motivado, mobilizado, mas vem com problemas coletivos, vem com problemas técnicos, não tem mais o Arias, que ia lá numa jogada e resolvia, não tem mais nada disso, né? Então é um momento onde o Inter vem em ascensão e o Fluminense vem numa queda. Repito, é outra competição, as coisas podem se alterar, mas essa é a realidade de momento. O Vitão volta, então é Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel Bernabé, Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, a gente esperando que o Wesley volte a jogar, né, o que ele jogou ano passado, Alan Patrick, Carboneiro, nosso principal atacante hoje, e Rafael Borré. Esse é o time do Inter para o jogo de amanhã, o jogo é 21h30, né, e Beira-Rio tá, até agora a procura não é daquelas, né, de ingressos, mas é importante que o torcedor compareça, porque esse é um título viável do Inter ganhar. Para mim é o mais viável de todos, mais do que Libertadores, muito mais do que Brasileirão, né? Que eu nem penso em título, mas o título da Copa do Brasil eu acho bem viável do Inter chegar numa final e vencer, tá? E aí é importante ter o apoio do nosso torcedor. Tá legal? É isso, gente. Deixa teu like aí, curte, compartilha, ativa as notificações, tá? Seja membro do canal do Nando também para potencializar ainda mais o canal, tá bom? A gente se vê. Grande abraço.